Shalom, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, graças pela paz, pela alegria, pela felicidade de estar na tua casa, de poder cultuar ao Senhor, orar ao Senhor, bendizer o seu nome. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão nesta hora, em nome de Jesus. Felicidade é ter Cristo ao meu lado e por Ele ser lavado e meu nome escrito no céu. Meu nome está escrito nas mãos do meu Jesus, quando morreu naquela cruz, e assim muito feliz sou eu. Felicidade é possuir o meu Jesus e todo dia levar a cruz até o dia que Ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus e sempre andar em sua luz até o dia que Ele voltar. Felicidade é morar numa cidade onde há paz e verdade, e é Jesus quem mora lá. Eu sou feliz, em Jesus eu tenho algo, e por Ele já sou salvo. Ele pode me guardar. Felicidade é possuir o meu Jesus e todo dia levar a cruz até o dia que Ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus e sempre andar em sua luz até o dia que Ele voltar. Amém. Glórias a Deus. Shalom. Te convido a tomar a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, e nós vamos ler 2 versículos, 33 e 34. Marcos, capítulo 15, verso 33. Diz assim a palavra de Deus: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Querido Deus, em Ti somente nós confiamos, depositamos a nossa vida, nosso coração, todo o nosso interior, nosso entendimento. Nos refugiamos na Tua palavra santa nesse momento. Peço perdão dos meus pecados, peço que me unjas para pregar a Tua palavra, sem distorcê-la em nada, e unja cada um dos meus irmãos que estarão recebendo essa mensagem, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os judeus contavam as horas de uma em uma, a partir das 6 da manhã. Portanto, às 6 horas da manhã,
é a primeira hora. Jesus foi crucificado na terceira hora, às 9 da manhã. Portanto, Jesus agonizou das 9 da manhã às 3 da tarde. O texto está dizendo que, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a face da terra. Hora sexta ao meio-dia. Do meio-dia, da hora sexta até a hora nona, ou seja, do meio-dia às 3 da tarde, houve densas trevas em toda a face da terra. O Senhor Jesus está vivendo aqui o momento ápice de todo o seu sofrimento. Pensa em toda a agonia do Senhor Jesus, pensa em todo o sofrimento do Senhor Jesus e multiplica por 1000. Esse é o ápice, ponto mais alto, mais doloroso, o momento de maior agonia, de maior sofrimento da vida do Senhor Jesus. E ele solta um grito desolado, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Eu gostaria que você pudesse enxergar isso com a sua mente. Nós precisamos compreender a profundidade do sofrimento do Senhor Jesus ao sentir-se separado de seu Pai. Lembrando que Jesus era também humano, tinha os mesmos sentimentos que nós, igual a nós, exceto no pecado. Nunca pecou. Precisamos compreender a profundidade do sofrimento da sua alma. Neste momento, separado do Pai, sem sentir o apoio do Pai, sem o abraço do Pai, sem o afago do Pai, sem o carinho do Pai, completamente abandonado por todos e até pelo próprio Pai. Jesus estava suportando o horror do juízo de Deus sobre o pecado, suportando a dor da alma, do abandono de todos e até do próprio Pai. Nós enfatizamos muito o sofrimento físico do Senhor Jesus. E os artistas, nos filmes, conseguem enfatizar bem o sofrimento físico. Mel Gibson, por exemplo, no seu filme Jesus, conseguiu demonstrar bem o sofrimento físico do Senhor Jesus. Mas e o sofrimento da alma? A vergonha, o desprezo, o horror da ira, do juízo de Deus neste momento sobre o pecado estava sobre Jesus. Este foi o momento mais agonizante de todos os momentos, de todos os sofrimentos do Senhor Jesus, aquele que teve sempre um relacionamento perfeito de amor com seu Pai, e agora está só, pregado na cruz, impossibilitado até de se mover, até de se mexer, pagando o preço
da nossa culpa, das 9 da manhã às 3 da tarde, e agonizando em meio às trevas, densas trevas, do meio-dia às 3 da tarde. A exclamação de abandono, arrancada de seus lábios, expressa bem a dor da sua alma. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus esteve consciente até o último instante da sua vida. E em seguida, exclamou: está consumado. Acabou. A obra está completa. Está consumado. O sofrimento era terrível, mas na mente de Jesus havia um só pensamento: salvar a humanidade, salvar o homem que ele tanto amou. O que estava no coração de Jesus era salvar aquilo que ele mais amava neste mundo: o homem, eu e você. E a ideia de salvar o homem era tão firme no coração de Jesus e no seu pensamento, que essa ideia fazia com que todo o sofrimento pudesse ser superado. Louvado seja Deus. Então, o que significa esse clamor de abandono do Senhor Jesus? Pode Deus abandonar seus filhos no momento em que eles mais precisam do Pai? Se a vida de Jesus foi uma vida de comunhão permanente com o Pai, se a vida de Jesus foi uma vida de relacionamento íntimo e perfeito, de amor com o Pai, por que o Pai o abandonaria na sua hora mais difícil, no seu momento de maior dor? Se Deus, o Pai, não abandonou o povo de Israel, abriu o Mar Vermelho para que eles passassem, abriu o Rio Jordão para que eles entrassem na Terra Prometida, se Deus não abandonou os 3 jovens judeus na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego, se Deus o Pai não abandonou Daniel na cova dos leões, se Deus o Pai promete nunca nos deixarmos, nunca nos abandonará, nunca nos deixará, Ele diz em sua palavra no Salmo 27, no versículo 10, que se meu pai e se minha mãe me abandonarem, Ele nunca me abandonará. Por que o Pai de amor teria abandonado o Filho amado no momento mais crítico, no pior momento da sua vida? Ele então se esquece de Jesus, sendo que quando Jesus foi batizado, ao sair das águas, o Pai exclamou lá do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Amados, a própria Bíblia explica a Bíblia. Muitas vezes nós precisamos recorrer a um texto para entender outro texto.
Nesse caso, nós precisamos ir ao Antigo Testamento, ao Salmo 22. Salmo 22 nos diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Note, Davi citou a mesma frase de Jesus na cruz, e Davi escreveu esse salmo há cerca de 600, 700 anos antes que o Senhor Jesus nascesse neste mundo. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Esse salmo explica para nós o texto lido do Evangelho de Marcos. Com certeza Jesus deve ter aprendido este Salmo 22 quando era criança. Ele foi escrito há centenas de anos antes que Jesus nascesse. A Virgem Maria, como uma mãe exemplar, como mãe modelo, certamente ensinou bem este salmo ao seu filho Jesus. Este salmo já era uma profecia do que aconteceria na cruz do Calvário. Quando Davi, há centenas de anos antes que Jesus nascesse, registrou essas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Já estava profetizando que o Senhor Jesus citaria estas mesmas palavras um dia na cruz do Calvário. E o versículo 2 é um clamor de tristeza e solidão. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite não tenho sossego. Mas o versículo 3 do Salmo 22 esclarece tudo para nós, quando diz assim: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Quer dizer, Deus abandonou seu filho, porque ele, Deus, é santo. É o que a palavra está dizendo. Contudo, tu és santo. Eu clamo, mas tu não me respondes. Contudo, tu és santo. Ou seja, Deus o Pai abandonou seu filho amado na cruz, no pior momento da sua vida, porque Deus o Pai é santo. Exatamente isso. E aí nós entendemos melhor ainda quando nós vamos para a carta aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 13, que diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão tu não podes contemplar. Glória a Deus. Ou seja, o que a palavra está dizendo é que naquele momento de extrema agonia, no ápice do sofrimento do Senhor Jesus na cruz do Calvário,
Ele estava pagando o preço do pecado. Do pecado de quem? Do pecado de toda a humanidade, inclusive do meu pecado e do teu pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos os pecados já cometidos estavam sobre ele naquele momento, e todos os pecados de todos os tempos, todos os pecados que haveriam de ser cometidos ainda, desde Adão e Eva, todos os pecados imaginados, acontecidos ao longo da história, desde Adão e Eva até agora, até os pecados de amanhã e até os pecados de depois. Todos estavam sobre Jesus naquele momento. Pastor, como assim? Até o pecado de amanhã? Sim. Se eu vier a cometer um pecado amanhã, e certamente eu pecarei, mas ao me recorrer ao Senhor Jesus, com quebrantamento e arrependimento, eu recebo o perdão dele. Portanto, todos os pecados cometidos em toda a história, desde Adão e Eva, até o dia de hoje, até o dia de amanhã, e os pecados cometidos futuramente, todos estavam naquele momento sobre os ombros do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O Pai é santo, e o Pai é tão santo e tão puro, que o Pai não pode ver o pecado, nem a opressão. Por isso, naquele momento, o Pai abandonou seu Filho amado, porque o Pai é santo e tão puro de olhos que não pode contemplar a maldade. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Amados, a coisa mais terrível que o pecado causa em nós é a separação de Deus. O pior estrago do pecado, o pior mal, a coisa mais terrível que o pecado provoca é a separação do ser humano com Deus. A pior coisa do pecado nem é o ato do pecado em si. O ato é apenas o ato do pecado. A pior coisa é a consequência do pecado, a separação que ele causa entre o homem e Deus. Esse é o lado negro do pecado. Esse é o lado perverso do pecado. A separação de Deus com a sua criatura. Na cruz do Calvário, o pecado separou Deus o Pai do Deus Filho amado. Qual o conceito que nós temos do pecado? Qual conceito você tem de pecado? Quando alguém pergunta para você, o que é o pecado? O que significa o pecado para você? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Esta é a melhor definição de pecado. Na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 4, a Bíblia diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Note que há uma palavrinha aqui que faz toda a diferença. A palavrinha também. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Também infringe a lei.
também transgride a lei. Antes de ser uma transgressão da lei, o pecado é algo mais profundo. Se a Bíblia diz que ele também transgride a lei, significa que ele provoca algo pior antes de ser transgressão da lei de Deus. Ou seja, ele separa o homem de Deus. O homem, no seu estado pecaminoso, ele está completamente separado de Deus. E as consequências são terríveis. A Bíblia nos diz em Gálatas, no capítulo 5, do verso 19 ao 21, que as obras da carne são conhecidas, porque são manifestas. Ou seja, estar no pecado é estar na carne, e as obras da carne são conhecidas. E o apóstolo Paulo cita então que o fruto de estar no pecado, os resultados de estar no pecado, as consequências de estar no pecado são prostituição, impureza, lascívia. Lascívia significa sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias. Porfias significa brigas, discussões, ciúmes, iras, discórdias, dissensões. Dissensões significa disputas, desavenças, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Tudo aqui descrito em Gálatas 5, do verso 19 ao 21. O ser humano não é pecador porque ele mata alguém. Ele mata alguém porque ele é pecador. Não é porque matou alguém que se tornou um pecador. Não, já era pecador antes. O ser humano, se não fosse pecador, não cometeria nada disso. Não faria nada do que está descrito aqui como sendo consequências do pecado. Porque essas coisas são as obras do pecado. Essas coisas são o fruto do pecado, os resultados do pecado. Às vezes nós tratamos o pecado com muita superficialidade. Muitas vezes somos superficiais demais quando tratamos em relação ao pecado. Estamos somente preocupados em não matar, não roubar, não adulterar, não mentir. Muitas vezes nos preocupamos somente em corrigir os frutos do pecado. Ficamos preocupados em corrigir as consequências do pecado. Precisamos ir ao verdadeiro problema. Precisamos ir na raiz do problema, na causa do pecado, no que está causando o pecado. Por exemplo, quando alguém fica febril, não adianta a pessoa tratar a febre. Ela precisa ir na raiz da febre.
no que está causando a infecção. Assim também devemos tratar o pecado. O profeta Isaías escreveu no capítulo 53, eu vou ler para você dos versos 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, todas essas consequências do pecado. Por isso agonizou das 9 da manhã às 3 da tarde, e sentiu ali o abandono até do próprio Pai. Ele estava ali naquele momento levando sobre si todas as consequências que eu citei aqui do pecado. Não precisamos sofrer mais. Ele morreu por isso, para isso, não morreu em vão. Levou sobre si. Glórias a Deus. O cristianismo verdadeiro não é apenas uma aparência, não é apenas uma casca. Cristianismo verdadeiro não é apenas algo superficial, não é apenas algo de aparência. Jesus Cristo não veio para que o homem tivesse uma aparência bonita, uma coisa apenas de fachada. Não. Jesus Cristo veio para transformar o coração do homem, para limpar o coração do homem, para purificar. O homem não precisa mais andar nessas condições, na prostituição, na impureza, na lascívia, na idolatria, na feitiçaria, nas inimizades, nas porfias, nos ciúmes, na ira, na discórdia, nas dissensões, nas facções, nas invejas, nas bebedices, nas glutonarias. O Senhor Jesus morreu e levou sobre si tudo isso. O homem precisa apenas tomar posse, se apoderar da bênção que Jesus conquistou na cruz do Calvário, com sua dor, com sua agonia, com sua vergonha, sofrendo o seu abandono, o desprezo de todos, inclusive do próprio Pai. Jesus veio transformar o coração, mudar o homem por dentro, limpar a mente, corrigir o pecado de dentro para fora. Não veio dar apenas uma aparência bonita, uma coisa externa, apenas uma fachada. Não, ele veio para transformar o homem por dentro, mudar o coração do homem de dentro para fora. Jesus sabia que transformando a mente do homem e transformando o coração do homem, os hábitos exteriores também seriam transformados. Glórias a Deus. As atitudes externas, o agir do homem seria transformado também. Por isso, agonizou na cruz, exclamando: Eloi,
Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Agora você entendeu. Porque o Pai o desamparou, porque o Pai não respondeu, porque o Pai não acudiu, porque o Pai é santo e tão puro, que não pode ver o pecado. O Pai não poderia estar naquele momento com Jesus, porque o meu pecado e o teu pecado estava sobre ele, e ele levou na cruz, pagou o preço no meu lugar e no teu lugar, para que hoje você pudesse ser livre para servi-lo, para adorá-lo, para praticar a sua palavra, para obedecer os seus mandamentos, andar nos caminhos dele. Glórias a Deus. Baixe sua cabeça por um momento, eu te convido a um momento de oração. Querido Jesus, graças por tua palavra santa, bendita e maravilhosa, que é a nossa proteção, é o nosso escudo, é o nosso refúgio. Senhor, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, resgata-me, Senhor. Reconheço, Senhor, que sou pecador, sou falho, miserável, dependente da tua graça e do teu perdão, o perdão que o Senhor já conquistou de uma forma maravilhosa na cruz do Calvário. Senhor, eu oro nessa hora pedindo, por favor, inclina os teus ouvidos e me salva. Seja para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Senhor, ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das armadilhas de Satanás, das garras de Satanás, do tentador que tenta me destruir e me arrastar para o mal. Senhor, livra-me das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade, em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, desde que o Senhor do ventre materno me tirou. Tu és o motivo, Senhor, para os meus louvores constantemente. Tu és o motivo da minha alegria, a minha alegria de viver. Recebe, Senhor, a minha gratidão nesta hora, a minha entrega. Oh Jesus, me rendo completamente a Ti. Muito obrigado, Jesus, por tão grande salvação. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a minha gratidão, toda a minha adoração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus te ama, Deus tem o melhor para você. Não se esqueça que Ele já pagou o preço na cruz, pela tua salvação, pela tua libertação. Eu quero orar por cada família desta igreja, cada membro, cada participante e cada dizimista fiel que tem suprido as necessidades desta igreja com a tua oferta de gratidão, a tua oferta pessoal, a tua oferta voluntária. Deus tem visto a oferta do teu coração, e Ele tem te abençoado, e Ele vai continuar te abençoando. Eu quero orar por isso em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, coloco diante do teu altar nesta hora, cada membro, cada participante desta igreja, onde eles estiverem agora, Pai. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, entra em cada lar, ocupa, Senhor, cada espaço de cada lar, daqueles que estão orando comigo nesta hora. Pai querido, venha suprir as necessidades,
Eles têm honrado o Senhor com as ofertas voluntárias, sem constrangimento. Ó Deus, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo que o Senhor é o provedor de todas as coisas para nós. Pai querido, em nome de Jesus, eu clamo por aqueles que porventura estão passando por alguma enfermidade, estão com dores, com sofrimentos. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, traz o Teu alívio, o Teu bálsamo, derrama o Teu óleo, Senhor, curador, derrama do vinho, da alegria do Espírito Santo, sobre aquele que está triste, aquele que está em depressão, ao que está desanimado, decepcionado. Pai querido, venha restaurar os ânimos, restaurar a alegria de viver, em nome de Jesus, porque é o Senhor que cuida de nós, e o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Muito obrigado, Pai. A Ti nós damos toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé, levando suas mãos para Ele. Quando você estende as suas mãos para Ele, você está se rendendo a Deus, você está declarando: Deus, eu preciso do Senhor. Pai, derrama mais e mais da Tua bênção, guarda-os, abençoa-os com Tua paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom. Deus te abençoe.